12 horas e 1 minuto, boa tarde Guaratinguetá, boa tarde planeta Terra. Estamos aqui sintonizadinhos com vocês nesta sexta-feira, dia 8, e o nosso convidado de hoje, Jorge Abdala. Jorge, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, eu agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui com você, e a gente precisa muito desse seu programa, que hajam outros semelhantes, para que a gente vá conscientizando, né, os diversos assuntos, as diversas questões importantes para a cidadania e para o futuro aí da nossa cidade e do nosso país. Maravilha. Jorge Abdala, para quem não lembra, bom, ele é professor da FEG, professor de pós-graduação dessa turma da FEG, trabalha no ITA, no ITA? Isso, Instituto de Tecnologia. No IAV. IAV? Mas dou aula também na pós-graduação do ITA. Então, tá certo o que você disse. Tá certo. Bom, você já viu, né? Ele é específico, matemático, físico. Então tem que ser ponto e vírgula. Tá bom. Mas vamos lá. Mas eu quero falar com o poeta. Posso falar? Eis-me aqui. Exatamente. A parte que eu mais gosto. O poeta Jorge Abdala, o atuante filósofo, pensador Jorge Abdala. Jorge, nós estamos num momento muito delicado de Guará. Sim. De Guaratinguetá. Uma mudança grande acontecendo em nossa cidade, mas pelo que a gente percebe, a mudança tem que ser uma mudança de pensamento. E isso, a coisa não está andando direitinho. Porque você sabe que democracia é difícil, cada um tem um pensamento, cada um acha uma coisa, sem não é dúvida, verdade? Sem dúvida. E com relação a isso, nós valorizamos muito pouco, talvez um dos maiores pensadores da educação do mundo, que é o Paulo Freire, que é brasileiro, que é o patrono da educação brasileira, mas tá lá só como fachada. Nós não seguimos isso a rigor em toda a nossa educação. E como dizia também o Darcy Ribeiro, é uma das poucas formas que a gente tem de reconquistar o lugar do nosso povo, sofrido, de conseguir ascender socialmente, é você dando educação de qualidade para essa turma toda. E ele dizia, não pode ser uma educação bancária ou tecnicista, tem que ser uma educação completa, onde tem o senso crítico, onde a gente consiga educar o cidadão para a vida. Então esse, eu considero o maior desafio que a gente tem na nossa sociedade. Fala de um professor em pós-graduação. E, por incrível que pareça, hoje o Jornal Notícias sai em Guaratinguetá, é um jornalzinho que sai toda sexta-feira em Guaratinguetá, e hoje eu me deparei com essa informação aqui, ó, amarelinha, aqui embaixo. Sai por espelho aí, até hoje eu não consegui inverter essa história. Você não vai conseguir ler espelho. Mas aqui é o seguinte, confira horários de funcionamento da Prefeitura durante os Jogos do Brasil. Bom, Copa do Mundo inicia na próxima semana, com abertura oficial na quinta-feira, dia 14. E como todos os anos, comércio e órgãos públicos terão horários especiais. A Prefeitura de Guaratinguetá emitiu um ofício datado de 3 de maio que diz que as secretarias municipais terão o seguinte funcionamento. No dia 22, dia do Jogo do Brasil, jogo às 9 da manhã. O expediente da Prefeitura será do meio-dia às 18. O outro dia do Jogo do Brasil, dia 27, o jogo vai ser às 15 horas. O expediente será de manhã, das 8 às 14. E agora? Agora isso aqui me pegou. As escolas funcionarão normalmente nos dias dos Jogos da Copa, a não ser nos dias dos Jogos do Brasil, quando seguirão a mesma orientação passada pela administração às secretarias. Ou seja, no dia que o jogo é de manhã, a turma é dispensada de manhã. No dia que o jogo é à tarde, a turma é dispensada à tarde. Tem educação que aguente com isso? Se tem um país... Me admira porque as pessoas que estão na administração pública sabem muito bem como é que funcionam as coisas lá fora, vivem viajando para o exterior e acham tudo bonito, maravilhoso lá no exterior. Chega na hora de fazer aqui, faz tudo ao contrário? Essa é uma questão difícil da gente também transformar, porque existe uma raiz histórica já de muito tempo que vai nesse caminho. Agora, isso não é a única coisa que tem problemas com raízes, histórias profundas, Que a gente começa desde 1822, quando Dom Pedro proclama a independência do Brasil, o Brasil já começa a dever para Portugal,
começa a fazer guerra com a cisplatina, né? E começa a emprestar dinheiro, começa a nossa dívida externa começa lá. Então uma série de dependências, eu estava conversando com alguém esses dias, se nós pensarmos, o Brasil ainda é muito novo, né? 500 anos perto de uma Europa, de uma Alemanha, de uma Inglaterra. Agora, já está na hora do Brasil sair da infância da sua existência para chegar pelo menos a começar a ter maturidade. No mínimo. A ter responsabilidade sobre as suas coisas. Mas como é que nós vamos ensinar o povo se chega num momento como esse, a mamãe e o papai, ou seja, os administradores, falam, não, filhinho, pode matar a aula, não tem problema, vai assistir o joguinho de futebol. Então, o que seria normal? Pelo amor de Deus. Se todos querem vamos isso... Compartilhando, minha gente, compartilhe isso aí. Vamos compensar, é o que se faz normalmente hoje com banco de horas, né? Então, vamos compensar o que foi perdido, se esse é o desejo real de todo mundo, que esteja todo mundo consciente. O que não pode é ficar uma coisa, que o brasileiro está muito acostumado, paternalista. Alguém vai resolver para mim, quebra o galho, né? Faz isso para mim de graça. Então não tem aquela correspondência da responsabilidade. Então acho importante... Exatamente. Ainda que a gente demore, talvez, um longo tempo para sair dessa cultura de levar vantagem, de dar um jeitinho nas coisas muito simplificadas, a gente assumir a responsabilidade, mas tem que ir nessa direção. É interessante você falar nisso também, porque a gente vê a colocação das pessoas através das redes sociais e tudo mais. Elas se mostram, vou falar o português, cara, põe a cara ali, põe as suas opiniões ali. Mas na hora da ação, não vai fazer. E eu vou falar específico. Amanhã nós teremos um movimento bastante grande aqui em Guaratinguetá, a partir das 9 da manhã, ali saindo da porta do Museu Rodrigues Alves, para mostrar à população de Guaratinguetá e, quiçá, de outras cidades, que nós queremos preservar o nosso patrimônio histórico e cultural material e imaterial. O material são as nossas casas, fachadas, arquitetura ou o centro histórico de Guaratinguetá. E houve uma ação ilegal na última semana aqui em Guaratinguetá de uma obra que estava embargada. O sujeito demoliu tudo, a prefeitura foi lá e embargou de novo, ele na calada da madrugada foi lá e demoliu tudo de novo, quer dizer, duas coisas. Então nós vamos mostrar que as pessoas não são impunes, não é isso? Certamente. Mas é isso, nós precisamos das pessoas lá juntos. E esse é o momento onde a população tem a oportunidade de se manifestar, de dizer aquilo que não querem que ocorra, que continue ocorrendo, senão vai se repetir aquela ladainha e dizer, mas não adianta fazer nada, não adianta fazer nada. Adianta. Então acho que nesse momento a gente tem que recuperar o espírito de cada cidadão de dizer, eu faço a diferença. E realmente faz. Quando nós reunimos, não precisa ser muita gente, 100 pessoas numa praça em função de uma causa, automaticamente as autoridades começam a olhar com mais respeito. Então, é importantíssimo essas manifestações. Já houve uma reunião na quinta-feira, né? Obrigada, Roberto Trigueirinho, lá da França. Obrigado por estar nos ouvindo aqui, Roberto. Você que foi um grande batalhador pela democracia deste país e pela educação. Sem dúvida. Já houve uma reunião, está sendo feito um abaixo-assinado, está sendo feita uma carta aberta à população. Isso vai ser manifestado publicamente no sábado de manhã, na praça... A partir do Museu Conselheiro Rodrigues Alves, vamos até a praça e até o local da demolição para dizer, esse é um mau exemplo que nós não queremos. Existe uma legislação própria, ela deve ser acionada e o poder jurídico é que vai decidir, não sou eu ou a Neuza, existe uma legislação própria para isso, isso não pode, é um crime você desrespeitar uma lei, então tem que ser acionado o poder jurídico e ser tomadas as providências cabíveis. E se a população se manifesta, isso ganha força e legitimidade. Exatamente. Isso amanhã, a partir das 9 da manhã, na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, e a gente aguarda vocês amanhã, tá ok? Jorge,
O país está num momento delicadíssimo. Puxa vida. Você acha que vai para melhor ou para pior? Nós vamos para o fundo do poço de uma vez. Eu acho que... Sua experiência política. Vamos lá. Nós estamos num momento difícil de prever, né? Mas é uma crise que já teve uma profundidade tão grande. É semelhante à época em que a gente estava vivendo aquela inflação galopante do Collor, né? Década de 80, de 90, onde o nosso PIB caiu no seu nível mais baixo. Está bem equiparado ao que a gente está vivendo hoje, então é uma crise assim, sem precedentes. E as crises são momentos de viradas, né? Estava comentando, assim que o Brasil decretou a independência, entrou numa crise econômica. Saiu do ciclo da cana-de-açúcar, entrou o ciclo do café. Então a gente saiu para um novo patamar. Depois, em 1929, com a Depressão Americana, o Getúlio Vargas teve que queimar milhões de sacas de café que dava para abastecer 3 anos no mundo inteiro. Ali começa uma nova virada, nosso campo industrial, a nossa industrialização começa ali, e na Segunda Guerra Mundial se fortalece. Então, cada momento de crise ela tem uma virada. E acho que nesse momento nós temos uma oportunidade, e eu acho que os radicalismos que a gente viveu até após aí a última eleição da Dilma, os escândalos, toda essa corrupção, colocaram em ação o Poder Judiciário. E eu sempre achei isso. No momento em que o Poder Judiciário começa a funcionar e fazer valer as leis que nós temos condição de readquirir o equilíbrio e mudar a situação no Brasil. Mas você não acha que há quem diga, estou fazendo o papel do advogado do diabo, há quem diga que existe uma judicialização demais nesse país? Ou isso aí é a fala daquele deputado e senador que não quer perder a boquinha dele? Ou o poder dele, entre aspas? Eu acho que da safadeza, né? Porque o poder dele é da safadeza. Quando entra em ação uma força, ela não chegou no equilíbrio. Eu acho que ela foi muito para o outro lado. Eu acho que a tendência é que ela recupere e passe a estar menos espetacularizada, menos mediatizada e mais na função do seu dever mesmo, né? De realmente seguir todo o padrão judiciário que se tem, que ele seja mais rápido, que ele seja mais eficiente. Mas até hoje ele ficou muito omisso. Então eu acredito que nesse momento a gente tem uma oportunidade de recuperar, eu diria, a forma de agir sem ter os jeitinhos e que permitem a impunidade. Mas aí, assim, o judiciário está imparcial? Porque a gente vê algumas coisas que arrepiam o cabelo da nuca. Sim. Tem coisas que... Não sou jurista, mas eu falo, mas parece que está faltando bom senso nisso aí. Eu não entendo de lei. Eu acho que falta. Mas a sensação para a população ignorante como eu é essa. Eu acho que falta. Eu, por exemplo, assim, para mim é inconcebível você contrariar a maior lei que existe na nação, que é a nossa Constituição. Assim como para o município contrariar a lei orgânica, ou o Estado contrariar a Obrigada, Camila de Londres, também nos vendo. Compartilhe isso aí, Camila. Então é inconcebível. Então quando você muda uma lei menor, contrariando uma lei maior, que foi o que aconteceu no caso do Lula, na condenação do Lula, você vê claramente que há uma articulação das elites que detém 27% da renda nacional, 1% da população brasileira. Então é uma das maiores desequilíbrios sociais que existe no mundo. Enorme para pouca gente, né? No mundo. O Brasil é o primeiro ou o segundo, né, comparado lá à Índia, comparado lá a países da África. Então é uma coisa assim absurda. Enquanto existe essa desigualdade, existem as pessoas que mandam mais, de uma forma ou de outra, ou pelo dinheiro, pelo poder, pela influência. E o nosso poder judiciário ainda está sob essa influência, que ainda é ligado ao poder executivo e ao legislativo. Então é um momento em que a gente
que os brasileiros precisam estar alerta para escolher muito bem em quem é que vai votar. Tanto no executivo, quanto, é tão importante quanto a gente acaba esquecendo, dos deputados e dos senadores. Eu acho até mais importante o legislativo nesse momento do que o executivo. Porque a base para a governança vem da Câmara, né? Tanto da Câmara Federal quanto do Senado, Ô Jorge, todo o Congresso eu estava Nacional. conversando essa semana com o Paulo Almada, que você conhece muito bem, e o Paulo estava contando que há uma tendência aí dos políticos brasileiros, dos deputados e senadores, de mudar o nosso sistema político de presidencialista para parlamentarista. Sim. Aí ele falou assim, mas como? Se o parlamentarismo é o parlamento que manda. O parlamento é formado de quem? Deputados e senadores. Como é que essa corja, eu não tenho outro nome para falar, tem bons, tá? Não vou generalizar, senão eles me prendem. Mas a maior parte é uma corja que não vale nada. Não é? Como é que nós vamos deixar essa gente mandar na gente? É a pergunta, né? O Temer é péssimo, mas quem é pior? É o Executivo ou é a Câmara e o Senado? Não é difícil? Então, A conivência das câmaras municipais com os prefeitos, se vendem, se trocam por cargos políticos, e não é em todo lugar. Todas as cidades, todas. Se eu estou falando que aqui tem, é uma coisa generalizada. Isso é um lado cultural negativo que a gente tem, que precisa começar a e o povo acha mudar. bonito, como é que faz isso? Então, aí é que precisa começar a mudar. O povo precisa começar a achar feio, inaceitável, né? Aí as coisas começam a mudar. Porque tá lá na primeira artigo da Constituição, né? Todo poder emana do povo, em seu nome será exercido. O povo somos nós, né? Aqui no Brasil parece que com a história, primeiro o nosso índio foi, quase não temos, né? Um percentual mínimo do que nós tínhamos dos donos originais da nossa terra, né? Depois os afrodescendentes, depois as minorias, as mulheres. Então, a maior parte do povo é constituído das minorias, né, que são discriminadas hoje. Então, retomar esse empoderamento, que é muito usado, né, para o movimento feminino, tem que ser para todas. E depois, a gente tem hoje um exército de miseráveis, de classe pobre, que é excluído de uma forma ou de outra, porque não tem um bom acesso à educação, não consegue a sua melhoria, porque não tem condições de saúde, porque não tem condições de moradia, perde um tempo enorme, né, em condução para ir trabalhar, procurando emprego. Então tudo isso é uma desigualdade que cria injustiça e depois se diz assim, não, tem condições iguais para todos. Não tem. E o Estado tem dever de dar condição para que essa minoria tenha acesso à educação, à cultura, à saúde, tanto quanto aqueles que não precisariam da defesa do poder público. Mas o que acontece historicamente, essa elite, não digo esse 1% que manda acima do governo, mas os 10% que detém aí, vamos dizer, 37% da renda nacional, segundo os índices, essa Esse elite 1% é acima de tudo. se apropria do governo. Como? Elegendo os seus deputados, dando dinheiro para o seu representante do executivo que está lá, que depois vai legislar em seu favor. Então a gente precisa acabar elegendo pessoas comprometidas com causas populares. E aí a pergunta vem, nós estamos vendo uma tendência, hoje a capa do jornal O Globo está mostrando os 4 principais candidatos à presidência da República, pelo menos é o nome que a gente está vendo por aí, que é o Bolsonaro, o Alckmin, o Ciro Gomes e a Marina. Eles não estão conseguindo achar os seus vices, estão conseguindo achar vices. Mas o fato é o seguinte, nós estamos percebendo uma tendência da população, não só do Brasil, mas também do planeta todo, uma tendência a mais à direita nesse momento. No Brasil, ainda tem um segmento independente, entre aspas, digamos assim, que diz que, olha, o governo não tem responsabilidade sobre nada. O governo não tem responsabilidade de nada. Quem quiser fazer, que se vire, que faça por si mesmo. O governo tem que estimular. É a turma dos empresários, que pensam mais ou menos assim, a grosso modo, tá, gente? A grosso modo.
Como é que fica uma população miserável como a nossa? Com certeza. O Estado deixar de ser assistencialista, porque eu também não concordo com isso. Né? Mas fazer uma promoção social, não é assistência social, mas ele tem que ter promoção social. Ele tem que dar a condição. O que mudaria? Com o tempo, isso tem todo um fator histórico, né? Se a gente pegar em 68, a gente tinha só 30% da população estudando, a população que estava na cidade, 80% da população estava no campo. Com essa inversão, a gente teve uma